Eu queria convidar então agora o Ricardo Agreste, nosso irmão, para trazer então a reflexão, a plenária, por ele agora. Ok, meus irmãos e irmãs, só uma informação técnica, como é que a gente faz tempo, como que fica? Acabou. Foi muito bom estar com vocês, Deus abençoe. Tem 1 hora? Ok. Eu queria aproveitar para agradecer ao pessoal da Agnus, do Servo de Cristo, pela confiança depositada, me convidando para estar falando nesse evento. Para falar a verdade, eu gostaria de estar sentado ouvindo o Rusto Gonzalez, mas Veríssimo não, Justo Veríssimo é outro. Mas eu queria dizer para vocês que é sempre uma grande alegria para a gente a oportunidade de ver gente reunida num evento que se propõe a lidar com coisa séria e profunda, né? Existem muitos eventos pelo país, muito oba-oba, e é sempre bom ver que existem pessoas no nosso meio desejosas de profundidade, de reflexão, e que esse seja o primeiro de muitos, tá bem? Bem, eu queria conversar um pouco com vocês. Está projetando aí? Tá ok? Que aqui deu uma piscada, tá? Ok. O tema do nosso evento, avaliando a história para enfrentar novos desafios. Eu queria começar com um texto. Não. Eu vi que deu uma piscada aqui. Parou de projetar aí? Veio? Ok. Então eu queria começar lendo com vocês 2 versos que se encontram lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Se trata de na verdade, esse verso 32, um verso que me chama a atenção há muitos anos. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 12, verso 1, são estes os que vieram a Davi. Esse é o contexto histórico em que se dá essa situação. Davi vai ser aclamado rei por todas as tribos de Israel, depois de um período de profunda crise política que se sucedeu após a morte do rei Saul. E diz o texto, são estes os que vieram a Davi, e a partir daí você vai ter inúmeras tribos mencionadas com seus homens, com seus líderes e algumas características desses homens e líderes. Mas quando nós chegamos no verso 32, nós encontramos o seguinte: dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Esses filhos de Issacar já há algum tempo me chamam a atenção, porque o texto diz que eles eram conhecedores da época, e eu sempre gosto de brincar de que eles tinham uma característica, uma qualidade, eles sacavam as coisas, né? Os filhos de Issacar sacavam as coisas. É interessante que muitas outras qualidades são mencionadas acerca de outras tribos, mas esses 200 chefes e todos os seus irmãos, sob suas ordens, são qualificados como homens conhecedores da época. E mais, eles eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. O contexto histórico desse texto é de crise, de confusão. E os da tribo de Issacar eram aqueles que conseguiam olhar o momento histórico e interpretá-lo,
não para si mesmos, mas para ajudar o povo de Deus, Israel, saber o que deveria fazer. 3 coisas me vêm à mente diante desse texto sempre. O primeiro é que o mover da história gera mudanças. O mover da história gera mudanças. Saul foi rei durante cerca de 40 anos sobre o povo de Israel, mas Saul morreu e os tempos são outros. A história se move e na medida em que a história se move, as mudanças acontecem. A segunda coisa que eu queria destacar: mudanças históricas demandam discernimento. Mudanças históricas demandam discernimento. Muitas empresas falem completamente, muitos movimentos desaparecem. Por quê? Porque os tempos se movem e elas não têm o discernimento para perceber as implicações dessas mudanças. Nós poderíamos dizer também que igrejas morrem porque os tempos se movem e a igreja não consegue discernir as implicações dessas mudanças. Uma terceira coisa que eu queria destacar para vocês: discernimento proporciona missão. Discernimento proporciona missão. Porque o texto nos diz que os filhos de Issacar, que eram conhecedores da época, para a fim de que o povo de Israel soubesse o que deveria ser feito. Um povo sem discernimento não sabe o que fazer. Consequentemente, quando os tempos mudam e não existe discernimento das implicações disso, o povo de Deus não sabe o que fazer e a missão daquela geração não acontece. Pensando nisso, eu decidi compartilhar com vocês acerca de 2 conceitos que estão diretamente ligados na minha vida ao longo dos últimos anos. Eu não sei falar de muita coisa, eu sei falar um pouco de missão e um pouco de igreja, então a gente junta as 2 coisas, e eu queria convidar vocês para nessa noite, a gente fazer uma viagem de 20 séculos, em apenas 50 minutos, considerando a relação entre esses 2 conceitos, missão e igreja, nos seus diferentes paradigmas históricos. Eu não vou trabalhar na perspectiva histórica da dialética de Hegel. Eu vou trabalhar na perspectiva de Thomas Kuhn, da história se movendo através de paradigmas. É um pouquinho diferente, mas você vai pegar na medida em que a gente vai trabalhando. O primeiro paradigma que eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre eles é o paradigma judaico. Alguns desses paradigmas que eu vou usar não são meus paradigmas, a nomenclatura de alguns desses paradigmas é de David Bosch, no seu livro Transforming Mission. O conteúdo desses paradigmas pode ser um pouquinho diferente, adaptado à maneira como eu concebo a coisa, mas basicamente a estrutura desses paradigmas é de David Bosch. O primeiro paradigma é o paradigma judaico. A igreja cristã, ela nasce dentro do judaísmo. Atos capítulo 2, nós temos a primeira pregação cristã, o anúncio do evangelho, num contexto judaico. Aquela pregação se dá no pátio do templo. Por isso, quando você lê nos primeiros capítulos do livro de Atos, dos apóstolos, a igreja em missão, anunciando e pregando o evangelho, você vai enxergar uma igreja anunciando o evangelho numa cultura razoavelmente confortável. Pedro prega sem muita dificuldade em se comunicar. Ele nada de braçada. Por quê? Porque ele é judeu.
Estevão, quando prega no Sinédrio, depois vai levar pedrada, mas ele não tem dificuldade de comunicar o que ele quer, porque, como a gente vai ver, os conceitos são similares, os personagens são comuns, as leituras são as mesmas. Mas o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta um segundo paradigma na relação igreja e missão, que é o paradigma que nós chamamos de paradigma helenista. Na medida em que a igreja se move na direção daqueles que não tinham uma cultura ou um background judaico, a missão da igreja começa a enfrentar desconforto. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo se encontra em Atenas, no Areópago, a pregação que o apóstolo Pedro usou no pátio do templo jamais poderia ser repetida ali, não faria qualquer sentido, é outra estrutura de pensamento, são outras ilustrações, são outras citações, é uma cultura completamente diversa daquela cultura judaica na qual Pedro trabalha. Como nós ouvimos hoje pela manhã, essa cultura helenística, ela incentivava grandemente o pluralismo, não apenas religioso, mas também o pluralismo cultural. Mas no aspecto religioso, essa cultura gerou a religião pessoal. Gradativamente pessoas não eram mais detentoras de uma religião porque os seus pais escolheram a sua religião ou porque a sua nação tinha uma religião oficial. Gradativamente essas pessoas fazem uma opção pelos seus deuses. Consequentemente, existe a possibilidade do proselitismo, da prática do proselitismo e também do sincretismo. E toda cultura pluralista enfrenta ou oferece ou proporciona à igreja, à missão da igreja, um grande perigo, que é o sincretismo. Deixa eu mostrar isso na prática para vocês, como a igreja, quando entra em contato com a cultura helenística, precisa desenvolver um esforço muito maior para compreender a cultura e para comunicar o evangelho de maneira que faça sentido aqueles que não são judeus. Eu queria usar, por exemplo, Atos capítulo 2, do verso 14 ao verso 41, para exemplificar para você como se dá a missão da igreja no contexto do paradigma judaico. E eu só vou fazer menção de alguns trechos de versos. Por exemplo, verso 14, Pedro começa o seu discurso dizendo assim: homens da Judéia e que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Perceba a palavra ou verbo explicar, explanar, esclarecer. O apóstolo Pedro começa a sua pregação com um propósito de explicação, de elucidação. Você só faz isso quando você não precisa apresentar novas ideias e novos conceitos aos seus ouvintes. Pedro, no início da sua pregação, se propõe simplesmente a elucidar o que estava acontecendo. No verso 16, ele diz: isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E quando ele diz isso é o que foi predito pelo profeta Joel, todo o seu auditório conhece quem é o profeta Joel. Ou seja, existiam leituras em comum. E mais para frente no seu discurso ele diz: a respeito dele, disse Davi. E Pedro não precisa fazer qualquer menção ou qualquer explicação acerca de quem é esse tal de Davi. Todos, absolutamente todos, conhecem quem é Davi. Agora, repare como essa pregação é concluída. Ele diz no verso 36, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Dois conceitos teológicos que pertenciam aos judeus: Senhor
e Cristo. Dois conceitos teológicos que só fazia sentido para aqueles que tinham um background judaico. Por isso, ele trabalha com conceitos que são bem comuns. No entanto, quando a gente viaja com o apóstolo Paulo para Atos capítulo 17 e se depara com Areópago em Atenas, olha o que acontece. Primeiramente, não é Paulo que inicia o discurso. Esse é um detalhe muito interessante. São as pessoas que questionam Paulo dizendo: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Percebe a frase novo ensino? No contexto do Areópago, o que Paulo tem a dizer é novo ensino. No contexto do Areópago, o que Paulo tem que fazer não é explicitar, ou explicar, ou simplesmente elucidar. No contexto do Areópago, Paulo tem que apresentar um novo ensino, porque aquelas pessoas não têm qualquer ponto de referência com a mensagem que Pedro pregou em Jerusalém. Ele continua então dizendo: vejo que em todos os aspectos são muito religiosos. E depois a sua lição de casa é pegar esses textos e ler com muita atenção, e você vai perceber que no verso 22, Lucas descreve que Paulo observou atentamente a cultura de Atenas, atentamente, ou seja, ele faz a exegese cultural. No paradigma helenístico, não basta você ser um bom exegeta bíblico, você tem que ser também um exegeta cultural. E aqui, uma das coisas que eu quero salientar no final, mas já adianto matéria, é que eu creio que um dos grandes desafios dos nossos seminários no contexto contemporâneo é formar homens e mulheres capazes de fazer a exegese do seu tempo. Eu fui ensinado no seminário a fazer a exegese bíblica. Sou muito grato ao pastor Carlos Bosman, que está aí por isso. No entanto, esse mesmo seminário não me proporcionou a capacidade de eu olhar a cultura e fazer a exegese dos meus tempos, discernir os tempos, ser conhecedor do meu tempo. E Paulo faz uma exegese cultural de Atenas antes de se comunicar. E por que ele faz essa exegese cultural? Quando ele se comunica, ele diz: encontrei até um altar ao Deus desconhecido. E aqui, ele encontrou o ponto através do qual ele vai apresentar o evangelho de forma contextualizada. Eu sei que essa palavra faz gente se arrepiar, porque cada um usa o conceito como bem entende. Já já eu volto nesse conceito. E por último, veja como Paulo conclui o seu discurso: o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, eu lhes proclamo, eu lhes faço conhecer. Paulo se conectou aos seus ouvintes. Paulo conseguiu comunicar ao povo do Areópago, porque Paulo percebeu que o que ele tinha para apresentar era novo ensino. Ele analisou aquela cultura, ele soube contextualizar a mensagem que ele deveria apresentar àquela cultura, e por isso aquela mensagem se conectou e fez diferença naquela cultura. Entenda muito bem, uma mensagem, quando uma igreja consegue se conectar à sua cultura e transmitir o evangelho de maneira eficiente, isso não significa que todos daquela cultura vão se converter, mas significa que todos daquela cultura conseguiram compreender o que a igreja comunicou. E quando as pessoas compreendem o que a igreja comunica, alguns se rendem ao amor de Deus, outros resistem ao amor de Deus. Mas continuando,
Em seguida, nós temos o paradigma medieval. No paradigma medieval, nós temos a pregação, se é que a gente pode chamar assim, numa cultura cristianizada. Hoje pela manhã, nós já ouvimos acerca disso. Pós-Constantino, simplesmente por decreto, todos aqueles que vivem nas fronteiras do Império Romano se tornaram cristãos. É claro, esse tipo de procedimento torna, ou fez da fé cristã algo muito frágil, muito tênue, sem compromisso ou profundidade, mas todos que estavam debaixo do Império Romano ou nas fronteiras do Império se tornaram cristãos. Interessante. O que é missão nesse paradigma? Nesse paradigma, missões se torna a tarefa de alguns em lugares distantes. E eu queria chamar a sua atenção disso aqui um pouquinho. Imagine o seguinte: todos os que vivem debaixo do Império Romano são tidos por cristãos. Então a igreja concebe que missões é a tarefa que Deus designa apenas para alguns em lugares distantes. Esse é um grande equívoco teológico. Um equívoco teológico que infelizmente vai permanecer não apenas no período medieval, mas quando nós saímos do período medieval, o protestantismo toma como óbvio esse conceito, o movimento missionário moderno continua trabalhando com esse conceito, e é essa uma das razões porque as nossas igrejas no terceiro mundo, quando foram evangelizadas por aqueles que nos viam como os confins da terra, são igrejas que foram plantadas sem visão de serem missionárias. Por quê? Porque nós somos os confins da terra. A missão termina na gente. Não tem nada depois da gente. Nós poderíamos ainda falar do paradigma reformado. Eu não vou gastar tempo e eu vou inclusive sublimar o paradigma reformado, não porque eu não goste dele, até coloquei ele em verde, porque tudo que é bom na minha apresentação, viu, Saião, aparece em verde. Por sinal, a próxima vez que me convidarem para fazer uma preleção, em dia e hora que o meu time está jogando, eu não vou aceitar, tá bom? Mas vamos lá. O paradigma reformado, ele faz uso da mesma cosmovisão do paradigma medieval. As nações que se tornam protestantes fazem com que o povo se torne protestante por decreto. E eu iria um pouquinho mais adiante. Eu diria inclusive que em alguns casos o paradigma moderno em termos missionários, o paradigma reformado em termos missionários, ele é até pior do que o medieval, porque muitas das nossas igrejas protestantes só enviaram obreiros, pastores ou missionários para lugares onde existiam pessoas da mesma etnia para funcionarem como espécie de capelães. Era o que a gente chama historicamente de missão colônia. Não existia visão de evangelizar os povos nos confins da terra. Foi assim que os franceses mandaram para o Rio de Janeiro um grupo, os holandeses mandaram para o Nordeste brasileiro um grupo, ou foram para a África do Sul, ou para a região da Indonésia, e assim por diante. Eu queria ir para frente, falando do paradigma moderno. O paradigma moderno, ele é interessante, porque apesar de toda a pressão da emergente e crescente ciência, a qual vai nos questionando nos mais variados pressupostos, apesar da pressão da secularização do mundo moderno, que vai colocando a igreja cada vez mais à margem da sociedade e das opiniões, o paradigma moderno, nós não podemos negar que ele ainda é um paradigma confortável para a pregação.
Por quê? Porque no paradigma moderno as igrejas ainda estão dentro desse conceito de cristandade, Nós ainda estamos vivendo, pelo menos no Ocidente, dentro de um mundo que trabalha com categorias cristãs. Deixa eu exemplificar. Se há 40, 50 anos atrás, não precisa, há 30 anos atrás, se você batesse na porta do seu vizinho e dissesse para ele assim: ô fulano, eu estou pensando em deixar minha mulher, eu vou me divorciar dela, o que você acha? Eu garanto para você que o seu vizinho ia dizer para você assim: não, isso é errado, Deus não quer que você faça isso. Se você batesse na porta do seu vizinho há 30 anos atrás e dissesse assim para ele: fulano, a minha filha está com o namorado em casa e ela está querendo ir para a cama com ele antes do casamento, o que você acha? Devo ou não devo deixar? O seu vizinho dizia: imagina que você deva deixar isso, de jeito nenhum, isso é errado. Mas e se hoje você bater na porta do seu vizinho e fizer essas duas perguntas? O que eu estou tentando mostrar para vocês é que mesmo nós protestantes, que reclamamos no passado que vivíamos num país católico romano, mesmo assim nós fomos privilegiados. Por quê? Porque nós convivíamos com pessoas que trabalhavam com categorias da cristandade. Isso acontecia nos Estados Unidos da América, isso acontecia na Europa, isso acontecia na América Latina, e isso acontecia em todos os lugares aonde, através do catolicismo romano, o cristianismo chegou, ou o protestantismo também. Dentro do paradigma moderno, certamente, a ciência moderna, a secularização, gera uma espécie de nebulosa ou uma espécie de contenção às opiniões da igreja. Mas eu queria dizer, ainda foi um paradigma confortável. O nosso problema hoje se depara com esse paradigma intitulado por alguns, abominados por outros, de paradigma pós-moderno. Por favor, professores de seminário, eu não vou entrar na discussão acadêmica de terminologia, se é pós-moderno, se é radicalização da modernidade, se é sociedade líquida, não importa agora a terminologia. O que eu estou falando é essa cultura emergente que gradativamente nos desloca cada vez mais a um mundo desconfortável para a pregação cristã. Um mundo que não trabalha mais com categorias cristãs. Um mundo que vai se tornando um areópago em tamanho maior. Um mundo que com a internet transforma o globo terrestre num grande areópago. O que aconteceu através da imersão dessa cultura que gradativamente vai envolvendo a tudo e a todos? Talvez esse gráfico a seguir possa ajudá-lo a compreender isso. Até a modernidade, o pensamento cristão, o costume cristão, os paradigmas cristãos, quer na sua versão católica romana, quer na sua versão reformada, exercia alguma influência ainda sobre a sociedade. No entanto, quando a cultura pós-moderna começa a emergir, essa cultura que vai se estabelecendo, ela é estranha e ela é avessa à fé cristã. Ela não trabalha com categorias que são confortáveis a nós, pelo menos as categorias de nós cristãos modernos. Entenda bem isso. Cristãos modernos. Porque às vezes me incomoda o fato de eu ver pessoas com discursos aparentemente ortodoxos, dizendo que a igreja precisa lutar contra a pós-modernidade, como se isso fosse possível. Como se fosse possível a gente simplesmente parar o mover da história e conter o mover da história.
Mas o que mais me assusta nesse discurso aparentemente ortodoxo é que quando eu escuto esse discurso a fundo, eu não vejo um sujeito defendendo a fé cristã, eu vejo esse sujeito defendendo a modernidade com conceitos cristãos. Ele se sentia confortável no mundo moderno. Eu sei, nós cristãos, durante 200 anos de modernidade, aproximadamente, né? Durante 2 séculos, nós corremos atrás das ciências para provar que a Bíblia é palavra de Deus, para provar que o texto bíblico é legítimo, para provar que Deus existe, para provar isso e aquilo. Quando a gente tem tudo organizado, estruturado, e a gente chega diante do mundo e diz assim, ó, agora eu tenho respostas para tudo. O mundo diz, mas quem está perguntando? Não, agora eu quero provar para você que o texto bíblico é legítimo. O mundo diz, eu não tenho problemas com isso. Só tem problemas agora com o texto bíblico os próprios protestantes de linha liberal, né? Os próprios cristãos, eles continuam discutindo em seminário se o texto é legítimo ou não. O professor, um dos professores de física da Unicamp, que eu conheço, um cara que na década de 60 e 70 era ateu, ele não tem dificuldade nenhuma de ler a Bíblia e dizer, essa é um livro que me inspira, porque ele vem de Deus. Esse é o mundo pós-moderno. Mas a gente fica meio frustrado, porque a gente se preparou, logicamente, racionalmente, a gente procurou treinar as respostas para todas as perguntas, só que o mundo não está mais fazendo as perguntas. Mudou. Esse mundo emergente, primeiro, trabalha com valores glocais. Não existe mais uma cultura nem local, e não existe cultura global. É uma cultura glocal. Nós temos elementos particulares nossos, mas cada um aqui que está com um laptop está trabalhando com uma máquina global, né? Na tela tem uma foto de uma praia do Nordeste brasileiro, mas a máquina é feita nos Estados Unidos ou coisa parecida. Ainda, nós vivemos na China, a parte dela na Tailândia e assim por diante. Essa é uma cultura que trabalha com uma espiritualidade pluralista. Perceba o Areópago voltando aqui. A melhor maneira que eu encontro para exemplificar o pluralismo para quem não está muito familiarizado ao conceito é a praça de alimentação de shopping center. Eu chego na praça de alimentação com a minha esposa e meus 3 filhos. E a gente olha e tem comida italiana, comida japonesa, comida chinesa, a comida americana, que é hambúrguer, comida... E aí vai, né? Tem todos os tipos de comida. Aí eu digo, eu vou comer comida italiana. A minha esposa diz, eu vou comer comida japonesa. A minha filha mais velha fala, eu vou comer comida chinesa. Aí a minha menor diz, eu vou comer comida americana, né? E cada um pega o seu prato e senta na mesma mesa, e ninguém questiona ninguém. Ninguém julga ninguém. Porque na praça de alimentação, ela foi feita para você comer o que você quiser e ninguém ter nada a ver com isso. Ok? Essa é a ética da praça de alimentação. Coma o que você quiser e ninguém se meta na sua vida. E mais, você pode conciliar coisas. Você pode pegar o prato de um lugar e a sobremesa do outro e o cafezinho do outro. Essa é a praça de alimentação. Esse é um mundo pluralista. Agora, quando isso se aplica à espiritualidade, o homem e a mulher na pós-modernidade, ele é primeiramente altamente consumista e todo consumista é infiel. Ele só está com fornecedor enquanto o que é produzido e o que é oferecido é bom e barato. Quando começa a ficar caro, ele migra de fornecedor. Agora, a espiritualidade do homem e da mulher na pós-modernidade é essa coisa self-service. Eles pegam as boas obras do espiritismo, a meditação
do budismo, a oração de anjos do esoterismo, a reunião de oração da tia Joana, que acontece de segunda-feira, o passe no terreiro de Umbanda, o louvor da igreja pentecostal e a pregação da igreja presbiteriana. Eles gostam do coral batista também. A espiritualidade do homem e da mulher na pós-modernidade é uma espiritualidade tribalista. Tribalista. Lembram da música ou dos tribalistas? Sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Sou de todo mundo, mas não sou de ninguém. Ou seja, não exige a exclusividade. Eu estou no controle e eu quero experimentar o que eu quero. A versão institucional. O emprego na pós-modernidade é informal. O casamento na pós-modernidade é informal. O vínculo a uma comunidade cristã na pós-modernidade é informal. Ainda, família mosaico. Acabou. Só nas nossas igrejas existe essa fotografia ainda de papai, mamãe e 2 filhinhos. Né? A família se tornou um negócio muito complexo. Na minha igreja eu tenho lá inúmeros exemplos de casais que o sujeito está casado e ele tem 2 filhos com essa atual esposa, mas com a esposa anterior ele teve mais 2 e com a primeira esposa ele teve 1, mas ela também, com o antigo marido, ela teve mais 2. Agora, junta essa família, enche uma igreja de famílias assim e comemora, por exemplo, o Dia dos Pais. Quem é o pai dessa história? Quem é a mãe? Ainda, nós vivemos num mundo de relativismo moral. Não apenas na área da sexualidade, em todos os níveis da nossa moral, consciência ecológica, e é interessante na pós-modernidade porque aqueles que outrora defendiam o evolucionismo, hoje defendem a criação, mas as igrejas que ainda defendem o criacionismo não estão nem aí para o que está acontecendo com a criação. As relações são virtuais. O homem e a mulher na pós-modernidade são pessoas que têm uma grande busca por relacionamentos. Talvez alguns dizem que os 2 séculos que a modernidade funcionou como uma espécie de contenção à afetividade, aos relacionamentos, às emoções, porque a modernidade, ela é o retrato explícito daquele personagem antigo do Star Trek, o Spock, um sujeito que só pensa, não tem emoções, mas de repente toda essa contenção gera uma demanda enorme, só que tem um problema. Homens e mulheres na pós-modernidade não sabem mais se relacionar. Então eles se escondem através de Orkuts, de Twitters. Eu acho interessante essas máquinas, né? O cara assim, ele se sente o máximo, porque no Orkut dele ele tem 500 pessoas. Ele nunca tomou um café com nenhuma delas, mas ele tem 500. Twitter. Eu tenho 100 seguidores. O que é isso, gente? Relações virtuais. E ainda a gente poderia dar inúmeras características, eu só estou colocando algumas delas. Um mundo de informação excessiva, exaustiva. Alguns comunicólogos dizem que a nossa sociedade humana caminha por um momento drástico, assim como o buraco negro no universo é excesso de massa que a tudo consome, nada sobra em torno dele. O excesso de informação está criando no nosso meio uma geração buraco negro. Eles recebem tanta informação que eles não conseguem criar consciência nenhuma a partir dessas informações. Alguém já disse que a nossa geração sabe tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas não tem a menor consciência do que isso significa nos últimos 24 anos.
A gente sabe tudo o que aconteceu no Senado hoje com Sarney, mas pouquíssimo sabe toda a história complicadíssima daqueles caras que estão lá brigando no Senado, não só nas últimas 24 horas, nos últimos 24 anos. Se nós tivéssemos consciência, eles nem estariam lá. Mas porque nós sabemos de tudo o que acontece nas últimas 24 horas e não temos a menor consciência do que isso significa nos últimos 24 anos, aconteça o que acontecer no Senado Federal, esses homens vão voltar a ser reeleitos. É excesso de informação que não gera consciência. E muitas das nossas igrejas estão nesse mesmo pacote. Nós ainda acreditamos que é o excesso de informação que vai fazer dos nossos cristãos homens e mulheres mais sérios. Nós ainda achamos que a escola dominical, depois culto da manhã e culto da noite, e culto de sábado, e reunião de terça-feira, e culto doutrinário na quinta, é isso que vai mudar a vida da pessoa. Não vai. É interessante, a gente não para pensar que esse modelo é um modelo cultural. A igreja cristã já viveu momentos na história em que as pessoas se reuniam no máximo uma vez por semana para ouvir uma pregação. E as crianças nem estavam presentes. E desse modelo surgem homens e mulheres fantásticos, que fazem uma profunda diferença na sua sociedade e na sua geração. Um tempo atrás, para exemplificar o que aconteceu no paradigma pós-moderno, eu fiz a bobagem de pedir para os meus alunos de pregação contemporânea assistirem o filme Beleza Americana. Metade deles não voltaram mais para a aula e eu tive que pedir desculpa para eles. Você estava lá, né, Tico? Por quê? Por um lado, isso é sintomático. Nós, evangélicos ou protestantes, vivemos numa redoma cultural. O mundo real não é o mundo das nossas igrejas. O mundo real é o mundo da beleza americana. A nossa missão como igreja na história da nossa geração não se dará num contexto cultural da igreja onde nós estamos acostumados a viver. Se nós queremos fazer diferença como igreja na nossa geração e na nossa história, é no mundo da beleza americana que nós vamos ter que agir. De relacionamentos complexos, de pessoas adúlteras, de homossexualidade, de drogas, de relações conflituosas, de gente incapaz de viver do lado do outro. É uma confusão, é um caos. E a grande pergunta é: como ser igreja nesse contexto? Como ser igreja nesse contexto? Eu queria sugerir 3 opções, voltando àqueles quadros anteriores. A primeira opção é nos tornarmos uma igreja pós-moderna. E aqui eu não estou usando no sentido de uma igreja que se contextualiza nas formas, não. Eu estou usando no sentido de uma igreja que absorve os valores e os princípios da cultura como uma esponja, para viver de bem com todo mundo. Essa é uma igreja que não vai fazer diferença nenhuma. A segunda opção, aqui muitas pessoas que se consideram conservadoras, mas na verdade elas são só tradicionais, defendem, é a igreja voltar e se tornar um gueto do pensamento moderno. Um gueto moderno na pós-modernidade. E a gente fica defendendo valores e princípios e formatos e estilos modernos na pós-modernidade. E tem gente que, como eu já disse, confunde isso com missão de igreja e fidelidade a Deus, quando na verdade é fidelidade tão somente à cultura moderna que vai se diluindo na história. Perceba, esses que defendem
que a igreja deve ser o reduto da modernidade na pós-modernidade, eu diria, essas igrejas estão morrendo porque eles lidam com um mundo que é um grande areópago com uma missão dentro do paradigma judaico. Eles acham que quando eles pregam aos domingos, todo mundo entende o que eles estão dizendo. Eles acham que quando eles cantam as canções de adoração, todo mundo entende o que eles estão cantando. Eles acham que quando as pessoas que nunca pisaram numa igreja entram numa igreja, eles entendem todo o ritual de levantar a mão, de sentar, de levantar, de pular para o lado esquerdo, pular para o lado direito, de curvar a cabeça e coisas parecidas. Eles acham que tudo é uma questão de explicação, de elucidação. Eles acham que todo mundo lê o que eles leem, os livros evangélicos, os livros, as revistas gospels, né? Os sites gospels, as camisetas gospels, os adesivos de carro, eles acham que o mundo é gospel. E eles se transformam em grandes ETs na cultura em que nós vivemos. Eles acham que os personagens são comuns, e eles acham que os conceitos são comuns. Eu queria, nesta manhã, falar sobre a propiciação dos nossos pecados na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Perguntas? Conceitos que os que têm o background evangélico protestante conhecem. Mas o mundo não é mais um mundo influenciado pelos conceitos cristãos há muito tempo. Assim, igrejas que insistem nesse paradigma tendem à morte. Igrejas morrem. Igrejas morrem. Eu não sou um especialista em história e não quero aqui entrar na área de quem é especialista em história. Mas é interessante como os movimentos históricos que se diluem mais rapidamente e morrem, são justamente aqueles que crescem rapidamente, sem consistência e sem consciência do que está acontecendo. Eu creio que no contexto brasileiro, nós estamos correndo aceleradamente por uma geração pós-Deus. O que na Europa e Estados Unidos levou séculos, nós no Brasil, porque somos criativos e bons para fazer as coisas rapidamente, nós vamos gerar uma geração pós-Deus em décadas. Do que eu estou falando? Eu diria que não está longe da gente começar a se deparar com pessoas que estão em busca de outras religiões, especialmente as orientais e inclusive o islamismo. Mas essas pessoas, quando você se aproxima dizendo, eu sou evangélico, você já ouviu falar de Jesus? Ela vai dizer, já ouvi. Você conhece a história de Jesus? Eu falo, eu já frequentei uma igreja. Frequentei uma igreja por uns 3 anos. Não funcionou. Não, mas deixa eu estudar novamente com você. Não funcionou. Mas vai na minha igreja. Eu já fui 3 anos numa igreja, não funcionou. Perceba a insistência no termo, não funcionou. O sujeito, assim como o governo, não sei se essa é a prática correta, é muito discutível, mas o governo recolheu todo o Tamiflu do mercado para ninguém ficar tomando e criar, baixar a resistência diante do vírus. Nós estamos gerando uma geração de homens e mulheres resistentes ao Evangelho, porque eles passaram 2, 3 anos em pseudos igrejas, e eles acham que eles já experimentaram o Evangelho, e não funcionou. Agora, eu creio que a igreja que quer fazer diferença, ela precisa perceber a profundidade e a seriedade
do que nosso professor dizia nessa manhã, quão importante é a compreensão do que acontece nos 2 primeiros séculos da igreja. Porque eu creio que o paradigma de Paulo no Areópago é exatamente a referência. Existem vários paralelos para a igreja na atualidade que deseja fazer diferença e cumprir a sua missão. Porque o paradigma pós-moderno demanda maior esforço da igreja, assim como o paradigma helenístico demandou maior esforço da igreja. Veja só, retomando para terminar, o paradigma helenístico, ele nos sugere que o mesmo evangelho, com o mesmo conteúdo, na sua mesma essência apostólica, deva ser transmitido de forma nova, criativa, de maneira que gere nos ouvintes o interesse em ouvir o que vem depois. Esse novo ensino, ele parte de uma exegese cultural séria, da compreensão dos valores e princípios que regem a nossa cultura, da compreensão dos valores e princípios norteadores dos homens e mulheres que convivem conosco. Esse evangelho é apresentado com a exegese cultural de maneira contextualizada, e eu queria agora pontuar o seguinte: contextualização não significa, na minha concepção, dar às pessoas o que elas desejam. Não. Contextualização significa, preste atenção, dar as respostas de Deus. E talvez as pessoas não queiram as respostas de Deus, mas dar as respostas de Deus às questões que homens e mulheres da nossa cultura estão fazendo, e de maneira que eles compreendam. Dá as respostas de Deus a homens e mulheres, as perguntas que homens e mulheres estão fazendo, e dar essas respostas de maneira que elas venham a realmente compreender. A contextualização, eu prefiro, na verdade, até o conceito bíblico da encarnação, do Deus que se fez homem e entrou na história para comunicar as boas novas e nos resgatar. Mas esse mesmo Deus, que sendo Deus, se fez homem, se fez judeu, viveu com roupas da época, comeu a comida da época, frequentou as festas da época, andou nas estradas da época, bebeu a água da época, tinha cheiro de homem da época. Esse mesmo Deus, antes de voltar aos céus, disse à igreja: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o nosso querido missiólogo latino-americano Orlando Costas diz: esse assim como tem sido esquecido pela igreja latino-americana ao longo dos séculos. Jesus não nos enviou ao mundo assim como ele enviou a igreja norte-americana. Ele não nos enviou ao mundo assim como ele enviou as igrejas reformadas na Holanda. Ele não nos enviou ao mundo assim como ele enviou a igreja luterana na Alemanha. Ele nos enviou ao mundo assim como o Pai o enviou. E ele, obedientemente, ganhou as cores do povo da época, viveu no meio do povo da época, falou a linguagem do povo da época, usou a ilustração do povo da época, e por isso, os homens e mulheres que o ouviam, sentiam que os seus corações queimavam quando ele falava, porque existia conexão. Jesus conhecia os seus ouvintes, e Jesus falava ao coração
dos seus ouvintes. E a igreja que fizer a opção por esse paradigma, eu creio, vai viver o que a gente chama da revitalização da própria igreja. Essa é, em parte, a minha provocação para vocês nessa noite. Por outro lado, esse é o meu desafio a vocês como igreja nessa noite. Nós vivemos numa cultura, ou envolvidos por uma cultura emergente, indefinida. A única coisa que nós sabemos é que essa cultura não trabalha mais com categorias do pensamento cristão do passado que influenciou os séculos. E como igreja, nós não fomos chamados por Deus para segurar as cordas desse mundo, para trazê-lo de volta à modernidade, que é um mundo talvez mais confortável a nós. Nós, como igreja, somos enviados para dentro desse mundo chamado pós-moderno, como você quiser chamá-lo, mas para fazer diferença nesse mundo, fazendo a exegese dos homens e mulheres dessa cultura, comunicando o evangelho de maneira que faça sentido a eles, de forma que se conecte ao coração deles e os transforme. Porque eu creio, queridos, que o evangelho, quando pregado de maneira que os ouvintes compreendam, o evangelho transforma homens, o evangelho transforma famílias, o evangelho transforma cidades, o evangelho transforma nações. Por isso, preguemos o evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos nessa noite, reconhecendo a nossa pequenez para uma obra tão grande. Mas quantos homens e mulheres do Senhor no passado também não tiveram diante de si desafios para os quais eles não se julgavam aptos, mas o poder do teu Santo Espírito os aperfeiçoou na fraqueza deles, para que no final da história eles jamais tivessem dúvida de quem foi honrado e glorificado através dos seus atos. Nós somos uma parte tão pequena, tão insignificante do que chamamos de igreja brasileira nessa noite aqui. Mas ao longo da história o Senhor já usou momentos como este para fazer coisas tão profundas, que anos mais tarde as pessoas ganharam consciência de como o Senhor estava se movendo tão poderosamente, levantando homens e mulheres para com ousadia fazerem diferença na sua geração, fazerem diferença na sociedade em que estavam inseridos. Nós queremos te pedir nessa noite, ó Pai, assim como o Senhor fez no passado, nós te pedimos que o Senhor faça de novo. Que o Senhor levante homens e mulheres na igreja brasileira, altamente comprometidos com o teu evangelho e altamente determinados a serem relevantes na nossa cultura. Nos dá a graça, Senhor, de vermos esses homens e mulheres emergindo, fazendo diferença e mudando a história de vidas, de famílias, cidades e até mesmo da nossa nação. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Nós não estamos orando nessa noite confiados na nossa capacidade. Nós estamos orando confiados naquilo que o Senhor pode fazer. E é no Senhor que nós confiamos. E é ao Senhor que nos entregamos, para que o Senhor nos use conforme a tua vontade.
no nome daquele que tanto nos amou e por nós morreu. Amém. Deus abençoe, queridos. Tem aí o contato. Às vezes você quer fazer alguma pergunta e durante o evento você não consegue fazer. Então, fica à vontade, mandar aí um e-mail e a gente tenta conversar. E o site da igreja e do Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho. Tá bom? Deus abençoe.